Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que visa fazer o estudo bíblico neotestamentário. Nós estamos estudando agora o livro de Atos, esse livro belíssimo escrito por Lucas. Estamos no capítulo 20, versículos 1 ao 6. Paulo deixa Éfeso. Nós também temos utilizado o livro Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibar Schutel, e também, eventualmente, a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Então, vamos primeiro fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós vimos no vídeo anterior, quando Paulo esteve em Éfeso e houve o motim dos ourives, que foi encabeçado por Demétrio, e aí a gente viu que as pessoas começaram a se movimentar com o objetivo de tentar expulsar o nosso apóstolo dos gentios por conta da adoração a Diana dos Efésios, né? Ainda existia uma forte crença politeísta nos múltiplos deuses naquela cidade, que era ainda a reminiscência daquele Império Romano, e, portanto, eles acreditavam que a presença do apóstolo podia fazer com que os próprios ganhos deles enquanto artesãos viesse a diminuir. E houve uma difusão de uma calúnia em relação a Paulo, que ele quebraria tudo nesse templo de Diana, e eles não poderiam permitir. E assim, Paulo ainda se demora um tempo na cidade, e hoje nós vamos ver quando ele deixa Éfeso para perseguir novos rumos. Então vamos ler e em seguida fazer os nossos comentários. Paulo deixa Éfeso. Depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, exortou-os e despediu-se, partindo em direção à Macedônia. Atravessando aquelas regiões, proferiu muitas palavras de exortação, e assim chegou à Grécia. Tendo aí passado 3 meses, houve uma conspiração dos judeus contra ele, pouco antes do seu embarque para a Síria. Tomou então a decisão de voltar pela Macedônia. Foram seus companheiros de viagem Sópatro, filho de Pirro, da Bereia, Aristarco e II de Tessalônica, Gaio de Doberes e Timóteo, e ainda Tíquico e Trófimo da Ásia. Esses seguiram à frente e nos aguardaram em Troade. Quanto a nós, deixamos Filipos por mar após os dias dos pães sem fermento. 5 dias depois, fomos encontrá-los em Troade, onde permanecemos 1 semana. E aí existem diversos comentários aqui da Bíblia de Jerusalém que a gente vai ler. Primeiro, Paulo aqui, como ele se demorou 3 meses, né, tendo chegado à Grécia, ele pôde finalmente terminar a sua primeira epístola aos Coríntios. E também, durante essa permanência em Corinto, ele escreveu a sua carta aos Romanos. Mas o Espírito Santo lhe disse que ele deveria retornar à Macedônia e por isso é que ele decide fazê-lo. Então nós vemos sempre o apóstolo Paulo aproveitando todas as oportunidades para servir. Mesmo quando preso, aproveitava para escrever e dar aso à sua profusão evangélica, e ainda que durante a passagem e viagem ele aproveitava para falar. Então aqui nós temos os comentários de Caibar Schutel, em que ele vai dizer exatamente o seguinte: atravessando as regiões da Macedônia, Paulo foi à Grécia e 3 meses depois voltou à Macedônia, visto que os judeus tinham armado uma cilada para ele quando ia embarcar pela Síria. Não que ele tivesse medo, estivesse fugindo, mas ele solto poderia muito mais fazer as suas pregações de propaganda e poderia ser muito mais um contribuidor do Evangelho de Jesus. A estada de Paulo em Troade tornou-se memorável. No cenáculo onde ele se reuniu com os seus discípulos, falou até meia-noite, parando para fazer uma ligeira refeição e continuando depois do romper do dia. Ele sempre agia com bastante intensidade, aproveitando esses momentos escassos que ele não sabia se poderia voltar, por conta da grande perseguição que havia em seu redor, na sua figura. Então ele aproveitava para, com bastante intensidade, tirar todas as dúvidas e derramar toda a luz que lhe fosse possível naquele momento para preparar aqueles discípulos com o objetivo de darem continuidade após a sua passagem. Embora fizesse trabalho estafante, ele não vacilaria em passar a noite em vigília para levar aos homens a luz que deveria extinguir neles a noite da alma. E assim, efetivamente aconteceu. Mas, vai dizer Caibar Schutel,
Ainda hoje existem aqueles que dormem para as realidades espirituais, que sentem aquilo tudo muito enfadonho e não aproveitam para deixar essas sementes de vida e esperança brotar e germinar nos seus próprios corações, sem se entregar, permanecendo completamente impermeáveis a essas verdades divinas. Naquele tempo havia e hoje ainda há pessoas assim. É por isso, meus amigos, que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como Cristo disse, e tudo mais será acrescentado. Nós temos necessidades materiais incontestáveis. A manutenção do nosso corpo físico, nós precisamos comer, beber, precisamos cuidar da nossa saúde a fim de nos mantermos na vida. Mas acima de tudo, nós precisamos do pão espiritual, desse alimento das nossas almas. E Paulo compreendia muito bem isso. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima, se Jesus permitir.